Olá, meu nome é Beatriz Beltrão e agora eu vou apresentar os tópicos da minha palestra, que tem o objetivo principal, o alerta, né, para pais, educadores, psicólogos, psiquiatras, pediatras, para que tenham um olhar mais cauteloso, um olhar mais filtrado, né, sobre comportamentos e diagnósticos de transtornos em crianças de uma faixa etária muito tenra e adolescentes também. Desconstrução de diagnósticos equivocados e rótulos em jovens e crianças. Como evitar o uso de medicamentos psicotrópicos desnecessários. Um olhar sobre a juventude e criança medicalizada. Vamos lá. O objetivo desse trabalho é trazer uma reflexão sobre possíveis causas do excesso de medicamentos prescritos às crianças e jovens e as consequências da constituição subjetiva dos mesmos. Esse trabalho discorre sobre a medicação na infância e adolescência, mostrando possíveis causas desse fenômeno no desenvolvimento da criança e jovens. A medicação será tratada como uso abusivo de psicofármacos, principalmente para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O uso de psicofármacos na criança e no adolescente está se tornando cada vez mais frequente, com a disponibilidade de novos medicamentos e mais conhecimento sobre as indicações para o uso desses fármacos. O pediatra diagnostica transtornos de comportamento quando mudanças no rendimento escolar, não explicado por fatores intelectuais, sensoriais ou outras incapacidades físicas. Constatação de problemas na formação de laços sociais com colegas, professores e familiares. Se forem observadas reações comportamentais ou sentimentais inapropriadas, ditas inapropriadas, diante de situações corriqueiras ou tristeza e depressão contínuas. Quando houver tendência a desenvolver sintomas e sinais físicos ou medos associados a problemas comuns. Nesse contexto, percebe-se que há uma generalização dos diagnósticos infantis, sem levar em consideração o contexto social em que a criança está inserida. Ou seja, é muito importante observar onde essa criança, o ambiente que essa criança frequenta, o ambiente que essa criança está inserida. Na escola, a família, amigos, todos devem, primariamente, fazer um filtro com uma equipe multidisciplinar para saber se realmente aquela criança está apresentando algum comportamento antissocial por causa de fatores de algum tipo de transtorno. Ou se a criança só está apresentando um grito de socorro para a sociedade, me enxerga, me vê, me olha, me escuta. Porque muitas vezes a problemática da situação, né, na maioria das vezes, está na família. Vamos avaliar primeiro essa família, vamos avaliar primeiro essa criança na escola, vamos avaliar essa criança no convívio social, para depois sim, toda essa equipe, né, inclusive os médicos, receitarem medicamentos, né, psicotrópicos para essa criança. Essa análise tem que ter muita cautela, tem que ser uma análise baseada em muito amparo a essa família, muito carinho, ok? Dessa forma, a família, mais do que a criança ou adolescente, tornou-se o verdadeiro lugar de enfermidade. E a medicina foi convocada a reeducar
terapeuticamente a família e a responder sobre o mal-estar da infância. O discurso médico-psiquiátrico converteu-se no principal dispositivo regulador do normal e do patológico da infância. A maneira equivocada como a sociedade tem lidado com o significado do que é ser criança e adolescente e a falta de escuta a respeito dos desafios típicos desse processo de desenvolvimento tem levado a sociedade a considerar um comportamento natural da idade como inadequado. Muitas vezes os pais querem crianças perfeitas, calmas, educadas, que não sejam antissociais e que perante a sociedade essa criança ela tem que ser perfeita. Mas será que esses pais são perfeitos também? Né? Vamos exigir um pouco menos dos nossos filhos. Como é que a gente faz? Um olhar diferenciado, olhar mais a fundo o que essa criança precisa, o que essa família precisa, o que eu preciso como mãe, como educadora, para dar ao meu filho um exemplo, né, de comportamento. A gente tem que fazer um alerta à sociedade contemporânea em relação a isso. Vamos olhar com mais calma, cautela, a criança e o adolescente. Quais são os desafios que eles estão enfrentando na atualidade? Com tantos acessos, né? Eles estão tão envolvidos em mídias sociais, né? É a sociedade fast food, né? É o rápido, é o imediato. As coisas mudaram. Nosso pensamento tem que mudar, nossa visão de mundo tem que mudar. A gente tem que se colocar no lugar do outro antes de apontar o dedo, antes de diagnosticar, ou antes de dizer o leque de transtornos que aquela criança está passando. Né? A sociedade toda está doente, está adoecendo. E a gente está transportando, né, para as crianças todas as expectativas do que nós, adultos, gostaríamos que a sociedade tivesse um olhar diferenciado para a gente. Ok? Assim, o TDAH é hoje um dos temas mais estudados em crianças na idade escolar. Estudos epidemiológicos realizados em crianças norte-americanas mostram que de 3 a 7% dessas crianças em idade escolar apresentam um quadro sugestivo, isso é muito importante essa palavra, o quadro sugestivo de TDAH. Estudos feitos em crianças brasileiras em idade escolar também reafirmam esses índices. Tão importante quanto não compararmos passado, presente, é construir, evoluir, seguir e amparar o hoje, para cuidar do futuro, visto que crianças e jovens estão incluídas em um mundo diferente de décadas atrás, às voltas de tecnologias e mídias sociais. Existe uma interação com os mais diversos meios de comunicação, formando camadas em outras instâncias sociais. Como consequência dessa diversidade de oportunidades, crianças e jovens podem não ter tempo de brincar. Não existem culpados, não existe culpa para isso. Mas sim a percepção da consequência do desenvolvimento mundial e da globalização. O tempo está passando, um tempo corrido, outro tempo. Então a gente tem que atualizar, a gente tem que se atualizar, se desenvolver, evoluir o tempo todo. E isso é um desafio para todo mundo, inclusive para as crianças e adolescentes. Assim, a família sente-se incapaz de educar seus filhos pela falta de tempo ou por outros motivos, delegando a terceiros e principalmente à escola grande parte da educação, que deveria ser de sua inteira responsabilidade. Eu coloco uma observação do Isamitiba, que a educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. Diante desse cenário, a medicação entra em cena como recurso para disciplinar as crianças e jovens
que apresentam um mau comportamento ou fruto de uma agitação comparado aos demais colegas de turma. Esse é o contexto em que vivemos e que necessita de uma reflexão, visando a criança e o jovem. Recomenda-se um grande filtro, sem repúdio ou confronto com os profissionais médicos. Alertar, através de estudos reais de diagnósticos, possíveis conflitos sobre o que realmente é comportamento natural da idade, tantos conflitos, né, que essas crianças estão enfrentando atualmente, e jovens também, e transtornos que realmente necessitam de cuidados e intervenção farmacológica. O resultado idealizado é que crianças e jovens devem se encaixar nos padrões de normalidade. Que padrões de normalidade são esses? O que é o normal? Estabelecidos pela sociedade. E caso não correspondam a essas expectativas, tendem a ser enquadradas como portadoras de algum transtorno. Diante do exposto, tem-se o quadro atual em que a sociedade pode não estar considerando que cada criança, cada jovem e até mesmo cada adulto tem sua subjetividade e necessita de tempo diferenciado para aprender, para viver, né, gente? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já apontava que entre 2009 e 2011 houve um aumento de 75% do consumo do medicamento metilfenidato em crianças com idades entre 6 a 16 anos no Brasil. O medicamento é utilizado no tratamento de TDAH, sendo que o consumo nos meses de férias escolares cai significativamente. Para o diagnóstico de TDAH, é preciso utilizar ferramentas específicas, como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, de 2013, além de uma cautela por todos os profissionais envolvidos. Nesse sentido, alerta-se que a exposição de nossos jovens e crianças a medicamentos de uso controlado seja essencial, na medida do possível transitório, visto que a fase escolar ela é transitória, mas os efeitos colaterais de drogas, não. O uso desses medicamentos a longo prazo, ainda não sabemos o que vai acontecer no comportamento dessas crianças e jovens a longo prazo. Nem nos adultos. Então segue novamente o alerta, ok? Esse texto, de cunho reflexivo e exploratório, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade e alerta com a questão do excesso de diagnósticos e medicamentos na infância e juventude, a fim de aprimorar ideias e conceitos para eventuais discussões e possíveis soluções e controle de determinados problemas. Problemas contemporâneos. Vamos lá. Desafios típicos da infância contemporânea. Não podemos descartar esses desafios que as crianças e jovens estão passando na atualidade. E isso é global, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como eu apontei anteriormente. Esses estudos indicam justamente esse parâmetro Brasil-Estados Unidos, né? Bom, quais são os desafios típicos da infância contemporânea? Abandono afetivo. Pais separados. Presenças de duas casas, né? Muitas vezes guarda compartilhada. Então existem regras numa casa e existem regras em outra casa. Como fica a criança? E muitas vezes ela vai para uma terceira casa, casa dos avós, né? São dois universos diferentes. Então essa criança tem que se adaptar agora
a dois universos diferentes, duas linguagens diferentes muitas vezes. Duas regras. Existem regras diferenciadas, é óbvio, as pessoas são diferentes, pais e mães são diferentes, né? Existem educações diferentes, existem momentos diferentes, existem sensibilidades e olhares diferentes de cada um. Mães exaustas e sobrecarregadas. Essa frase fala tudo, né, gente? Educação delegada a parentes e escola. Isso acontece com muita frequência. A cobrança em cima da escola é muito grande. Eu quero que a escola eduque meu filho. A escola não educa, quem educa é você. São os pais que têm o comprometimento com aquela criança, de educar a criança. A escola é um apoio educacional, não é apoio psicológico. Privação de diálogo, ausência da escuta por parte dos pais. A falta de tempo, a correria do dia a dia, faz com que muitas vezes a gente não olhe para o nosso filho como a gente gostaria de olhar. A gente não olha para a criança, para o jovem, da forma que ele gostaria de ser olhado. É uma fase de desenvolvimento. Essa criança está desenvolvendo a personalidade dela. Então ela precisa, sim, de escuta, de apoio, de olhar, de presença. A falta da percepção da mudança de comportamento da criança. Muitas vezes essa criança está mudando de comportamento, que é um fator normal, né? Porque cada faixa etária tem um comportamento diferente, e principalmente a faixa etária que a criança sai, o ser criança vira um ser adolescente, né? São hormônios, são muitos fatores químicos no organismo que fazem com que o comportamento daquela criança, a visão de mundo, o olhar daquela criança perante a sociedade mude. E muitas vezes esse olhar muda. O olhar muda para os pais, o olhar muda para os amigos, o olhar muda para si próprio, né? São muitas mudanças, muitas. Falta de hierarquia familiar, pais narcisistas, ansiedade e ausência de rapport. O que é rapport? Rapport é conexão. É muitas vezes esse olhar que você tem que ter para o seu aluno, para o seu filho, para o seu paciente, para o seu cliente, para a sua família. É conexão. Rapport é conexão. A gente tem que se conectar e reconectar. A gente tem que evoluir. Rapport também é evolução. Devemos avaliar se realmente nossas crianças e jovens precisam de medicamentos ou devemos primeiramente cuidar da saúde mental dos pais. Os pais estão muito... Eu falo os pais, a sociedade está muito ansiosa, deprimida, nervosa. Ela quer respostas rápidas e prontas. Saímos de uma pandemia, perdemos muitas pessoas, existem pessoas que ainda estão em luto. Então tudo isso modifica o adulto, que consequentemente modifica a criança. Então a gente está com um olhar onde só as crianças estão doentes, adoecendo. Não, a sociedade está adoecendo. E esse é um alerta que eu faço aqui através dessa palestra. Eu vou falar rapidamente sobre dois transtornos, é o TDAH e o TC, né, que eles estão borbulhando muito também, além do TDAH. Além do desafio de crianças e jovens ao serem erroneamente diagnosticadas por TDAH, mais intervenção medicamentosa, outros transtornos têm sido detectados e nomeados pela área médica como passíveis de implementação de fármacos para o controle social do comportamento desses pequenos indivíduos. TDAH e TC. Em primeiro lugar, questiona-se o motivo de medicar crianças com comportamentos que fogem da expectativa de pais e escola.
Antes de se medicar, necessita-se de uma avaliação multidisciplinar, que inclui a avaliação dos próprios pais, vistos que essas crianças apresentam nitidamente um desamparo emocional, abandono, sofrimento. Na literatura médica, a causa é desconhecida. Na literatura médica, esses transtornos muitas vezes têm causas desconhecidas. Então, supõe-se que a criança tem esses transtornos por causa disso. Então, tudo isso que eu estou falando aqui foi baseado em estudos. Então, a gente segue aqui o alerta para toda a sociedade. Vamos falar um pouquinho do transtorno desafiador opositor, TDO. É divulgado e caracterizado como um comportamento desafiador por figuras de autoridade. Os sintomas incluem humor irritável, comportamento argumentativo, agressividade, índole vingativa, entre outros, e geralmente surge antes da criança completar 8 anos. As crianças estão sendo medicadas por estarem sendo desafiadas pela modernidade e muitas vezes por comportamentos diferenciados que os próprios pais estão tendo em relação a ela, ok? O transtorno de conduta, TC, é outro transtorno onde as crianças estão sendo amplamente medicadas. Ele é caracterizado por crianças e adolescentes em apresentarem padrões que violam regras sociais importantes, bem como o desrespeito aos direitos básicos dos outros. Esses comportamentos antissociais tendem a persistir, parecendo faltar a capacidade de aprender, com consequência negativa dos próprios atos. Eu acho que isso só esse texto ele já fala bastante, né, sobre esses desafios, sobre esses transtornos. Todos esses transtornos são desafios que a criança está passando e evoluindo de acordo com cada faixa etária, né? Então, vamos ter um olhar diferenciado, um olhar carinhoso, um filtro maior perante esses desafios que as crianças contemporâneas estão passando, né? Toda a sociedade está passando por modificações, por ansiedade, né? E será que precisamos medicar todos, né? É só um alerta. Infelizmente, as instituições de assistência à infância, como família e escola, têm doado à medicina o controle regulador do normal e o patológico de crianças e jovens. Por outro lado, a terapia e a psicologia suplicando, alertando que cada sujeito é único, com sua subjetividade e singularidade, constituído por seu desejo e visão de mundo. Cada pessoa é única. Não generalize. O que mantém alguém em um lugar é a forma e o carinho com que percebem seus anseios. Afinal, é tudo sobre pessoas e o cuidado que se tem com cada uma delas individualmente. O desejo de pais e mães para que tenham crianças comportadas, que não deem trabalho, não questionem e sejam obedientes, alimentam falsos diagnósticos, talvez por serem frutos de poucas observações, insuficientes para avaliar a prescrição de drogas aditivas como metilfenidato. É fundamental um acompanhamento profundo para conhecer a criança e o adolescente na sua essência, com a realização de testes que revelem a necessidade ou não do uso do psicofármaco.
a gente está alertando para uma avaliação mais profunda, ok? Bom, aqui eu encerro esse alerta com as referências bibliográficas, e todo item ele foi feito com base, com um amparo, né, de uma bibliografia de autores maravilhosos, de pesquisa, de dados, de estatística, ok? Espero que vocês tenham gostado.